Olá, que a paz esteja com você. Eu sou Rony Clayton e esse é o podcast Fazendo Acontecer os Fazedores da Paz, porque o mundo precisa de paz. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Hamilton. O Hamilton trabalha aqui na Prefeitura de Serquilho, daqui a pouco ele vai falar sobre o trabalho dele. Você pode acessar os nossos conteúdos no podcast no site www.fazedoresdapaz.com.br e lá já tem 16 programas, tem áudio, tem vídeo, tem fotos, então você pode nos ajudar lá comentando e também indicando pessoas para nós conversarmos. O nosso objetivo com os Fazedores da Paz é sempre conversar com gente que faz acontecer, gente que faz as coisas acontecer, pessoas que não ficam só esperando e que não vê a banda passar, mas ele tá na banda, ele tá lá participando e vendo as coisas acontecerem de dentro, não na arquibancada. Então, esse sempre foi a minha vida. O podcast surgiu para falar um pouco daquilo que eu venho fazendo, daquilo que eu participo, mas de vez em quando eu trago amigos para falar e conversar com a gente. Esse podcast exclusivo, nós vamos ter também o vídeo, nós estamos gravando o vídeo também dele, além do áudio. Você pode acessar o site fazedoresdapaz.com.br e assistir o vídeo também com o meu amigo Hamilton. Hamilton, eu estou te chamando de amigo, mas você me dá essa liberdade de chamar você de amigo? Bom dia, Pastor Rony, bom dia a todos que nos assistem. Claro que sim, nós iniciamos um bom relacionamento há uns 3 anos, né? A gente tem um contato por redes sociais, a gente se respeita. Então, acho que isso são parâmetros para uma boa amizade. Muito bem. Então isso é bom, né? Uma das coisas, eu gosto da liberdade. Eu acho que a liberdade nos leva sempre para o melhor caminho, né? Então eu sou pastor, não quer dizer que eu não posso ter amigos católicos, eu tenho amigo padre, eu tenho amigo espírita, eu tenho amigo ateu, eu tenho amigo agnóstico, né? E eu gosto da liberdade também política, no sentido assim, que eu sempre repito isso e eu gosto sempre de deixar isso claro, né? Que eu não sou político, não quero ser político, não vou me filiar a nenhum partido, não pretendo me filiar a nenhum partido, por quê? Porque essa liberdade é muito importante para mim de poder conversar com você, conversar com o esquerdista, com o direitista, com o bolsonarista, com o taxista, com o fascista, né? Então, tudo... hoje, se você não é de esquerda, você é fascista, né? Então, virou essa coisa louca. Então, acho que é legal, Hamilton, essa nossa acho que é a terceira vez já que a gente conversa. Agora, nessa situação que nós estamos, é bem difícil. Mas vamos falar sobre isso, essa liberdade, né? Você é de qual partido hoje? Hoje eu sou presidente do Republicanos. Republicanos. É um partido de centro-direita. Centro-direita. Mas você era do PV. Era do PV. E aí o PV acabou ou não? Não, ele está desativado em Serquilho. Ah, em Serquilho está desativado. Pelo menos a última informação que eu tive foi que estava desativado. Agora você é do Republicanos. Isso. Ah, Republicanos. Republicanos do candidato a presidente, quem foi? A presidente não teve, né? Não teve? Não. Ah, eu achei que era o Álvaro Dias, não era? Não, Álvaro Dias foi pelo Podemos. Ah, Podemos, verdade. Muito bem, então Republicanos é um centro-direita. 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 Tá no meio mais tombado para a direita, né? Exatamente. Ontem eu fiz um teste de visão política e o meu deu centrista. É uma coisa boa atualmente. Então, mas aí que tá, se você é de esquerda, eu que sempre fui de esquerda, eu sempre fui petista, na verdade, né? Andava com estrelinha, tal. Depois do mensalão, eu resolvi deixar quieto o PT e fiquei sem... não acredito mais em partidos, né? Eu acredito mais nas pessoas, né? Mas essa liberdade é boa de a gente poder falar. Então, eu percebi, o Hamilton é secretário de
Trabalho e desenvolvimento. Trabalho e desenvolvimento. Eu ia falar só trabalho. Trabalho e desenvolvimento. Nesse momento da pandemia que nós estamos, pandemia, quarentena, isolamento social, o Hamilton foi um dos poucos secretários aqui da cidade, não é crítica aos outros, mas enaltecendo a sua postura, de ter uma postura de falar sobre o que está acontecendo, né? A sua visão sempre foi assim: precisamos ter coisas escritas, precisamos ter decisões, precisamos ter gente que decida, né? Então, como é que você viu até agora essa maneira como os governos se comportaram? Com tristeza. O Brasil é o único país do mundo que não ainda, depois de 70 dias, não tem um plano de voo para enfrentar a pandemia. Nós temos líderes extremistas, na minha opinião, que em Brasília é 8, no estado de São Paulo é 80. E os dois deixaram os prefeitos a ver navios, os municípios. Cada um teve que se virar como pode, tanto na área de saúde quanto na parte econômica. E, na minha opinião também, quanto mais tempo eles demorarem para se entender, mais a população vai sofrer. E eu não estou falando isso só do estado de São Paulo, todos os estados da federação. Hoje tem alguns em situação melhor em relação à pandemia, mas isso pode mudar, porque é uma coisa totalmente desconhecida. E se mudar, São Paulo ele começou a tomar as medidas anteriormente e provavelmente pode ser que saia antes também. Mas o Brasil não é só São Paulo, nós temos os outros estados. Então, acho que está na hora de esquecer em 2022, sentar na mesa com o tamanho que o terno de cada um, né? Falar, não, calma, depois a gente se mata. Agora vamos traçar um plano que sirva para todo mundo. Aquela conversa que eles fizeram via conferência foi bonita, né? A última, sim. A última, né? Só que termina a conversa, aí na primeira coletiva que cada um dá, já ataca todo mundo. Ou seja, é triste ver isso, né? Porque tem muita gente sofrendo, tanto na parte de saúde quanto na parte econômica. Então eu vejo, eu tenho um amigo, né, o Luciano Pires, e eu estou fazendo um curso agora com ele, é um curso de produtividade. Aliás, eu vou colocar aqui por aqui, eu vou colocar o site para você ver lá, Produtividade Antifrágil. E ele sempre toca nesse tema de liderança, né? Então o que acontece? Nunca se falou tanto sobre liderança, congresso de liderança, livro de liderança, workshop de liderança, curso de liderança, tudo sobre liderança, seja o líder da sua vida e tal, mas nunca tivemos tanta falta de... Porque se a gente falar assim, no Brasil, qual é o líder que se destacou na questão da pandemia? Ninguém. Não. Ontem eu vi uma luz no governador do Rio Grande do Sul. Ele se expõe bem, ele tem diretriz para o estado dele. Então, num momento desse, a pessoa que pensa o que fazer e tem serenidade para executar, para mim é o que pode ser considerado um líder. O governador de Minas também está fazendo um bom trabalho. Também. Né? A gente fala muito em subnotificação da pandemia. Em Minas, eu acho que está havendo um pouco. Mas mesmo assim, está bem conduzido. Ele tem uma filosofia de contenção de gasto. E ele também é uma surpresa boa. A contenção de gasto foi absurda. Ele falou que o governador tinha à disposição, acho que era 2 ou 3 jatos
helicóptero, não sei o que. Ele pegou e deu tudo pra polícia, pra saúde e tal. É um negócio absurdo, né? O Brasil ainda, né, infelizmente, ele é repleto de coisas Desse nível, né? desprezáveis em relação ao potencial econômico dele. Então, e essa coisa da sua cobrança, a sua cobrança sempre foi essa, de que tivesse... bom, vocês estão discutindo, mas escreve isso, coloca numa diretriz para o município. E porque assim, vamos falar de Brasília primeiro. Se você quer que abra tudo, e o STF, como todo mundo fala, toliu essa liberdade do presidente em fazer, transforma em projeto de lei, manda para a Câmara, né? Claro. Debate todo mundo, senta na mesa, conversa com as pessoas, traça o plano de voo que eu falo, na saúde e na economia, chama os governadores. Ah, eu quero brigar. Tá bom, você quer brigar, mas vai fazer feito assim. Isso é o líder. Nós temos a maioria, nós vamos aprovar isso e vamos colocar em prática. Agora, você chegar, não é muito saudável. Tá? Eu não tenho nada contra o presidente. Mas a minha bronca, esse tempo inteiro, é você chegar É fácil, né, no microfone ou naquela coletiva que ele dá de manhã na frente do Alvorada. A culpa é dos prefeitos e dos governadores. Eles têm que abrir. Tá bom, presidente, mas como? Porque aí o prefeito em São Paulo que abriu levou processo. Não. Todos os decretos feitos por prefeitos antes dessa flexibilização foram cassados. Todos. Por quê? O prefeito realmente teria esse poder não de afrouxar, mas de arrochar ainda mais o que o decreto do governador... Ele podia arrochar, mas baixar não. Nunca. Por isso que sempre há esse problema com o judiciário, que ele pega e fala, não é assim que vai funcionar. Você tem um decreto estadual. Ao passo que cada governador também sabe o problema do seu estado. Aí passando para São Paulo, o Dória nesse momento ele devia ter humildade também. Embora ele tenha demonstrado estar do lado da ciência, chama o presidente, fala, depois a gente discute 2022. Agora, vamos acertar. O meu estado está complicado. O que o senhor pode fazer? O que nós podemos fazer? Abrir aqui é complicado. O ministro da Saúde falava que não caiu por conta disso. Depois o outro ministro caiu também por conta disso. Ou seja, a falta de entendimento. Porque o ministro também é uma liderança. Então, mas aí, assim, eu não votei no Dória, votei no Dória, pretendo nunca votar no Dória na minha vida. Mas o que acontece é o seguinte: como é que é a ciência do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo? Eu queria saber que ciência é essa. Por quê? Numa semana, eles lançam um rodízio maluco, fechou avenidas, soltou o rodízio, que quem tem cérebro, um pouquinho só, não precisa ter muito cérebro, quem tem um pouquinho só de cérebro, sabia que o cara, quem é que está saindo de casa hoje? É o cara que tem que trabalhar, porque não tem shopping, não tem parque, não tem lazer, não tem nada. O cara está saindo porque ele precisa sair de manhã, 6 horas, 7 horas da manhã. Todo mundo sabia, tirou o carro, ele vai para o metrô. E aí a questão da humildade que você está falando é muito esquisita, né? Que humildade. Aí o Bruno Covas deu uma... Porque para mim também o Bruno Covas com certeza vai se alinhar ao Celso Pitta como piores prefeitos da capital. E aí falou, não, a culpa foi da pessoa que saiu de casa. Então, falar as palavras bonitas, lockdown, fiquem em casa. Isso é maravilhoso, na Dinamarca. Nos Estados Unidos, o cara recebe um envelopinho com cheque de $3.000 por mês. No Canadá, meu amigo falou fica o resto da vida em casa. Meu amigo falou que é $2.000. Cara, agora vai lá em Paraisópolis. Heliópolis. Abra a geladeira do cara e manda ele ficar em casa. Não tem como, né? Não dá. Essa discrepância
é que as pessoas têm que ter a sensibilidade de entender. Eu vi uma coisa, um videozinho de um empresário americano. Ele falou assim: nós já fizemos tudo o que vocês falaram, a curva nunca chegou. A curva, cadê essa curva? Não, cadê a curva? Vamos achatar a curva. Aí tem aquele Átila lá que falou: não, vai morrer 1 milhão, mas não ligou um lugar, morreu 1 milhão. Então a gente fica aí, né? Essa questão da curva aí, eu não sou especialista, mas a gente acaba tendo que ler muito a respeito. Eu acho que em São Paulo ela teve um resultado, sim. Eu acho que teria morrido mais gente se no começo não tivesse feito o que foi feito. E ainda está morrendo, né? Na média de 250 a 300 pessoas por dia. Mas ele também agora enxergou que há necessidade de cuidar da outra parte. Mas tudo isso aconteceu por falta de entendimento. Exatamente. Tá? Tanto que agora, na flexibilização, os governos da Grande São Paulo, o pessoal da Grande São Paulo falou: não, a gente vai fazer. Se a capital vai abrir, todo mundo que trabalha na capital, a maioria mora aqui na Grande São Paulo, como é que a gente vai ficar fechado? São Bernardo, por exemplo, tem uma condição de saúde melhor que a da capital, proporcionalmente. Por causa dos hospital novo e tal, né? Exatamente. Não faz sentido o cara ficar com a cidade dele fechada. Fecha São Paulo e deixa São Bernardo aberto. Exatamente. O certo seria isso. Mas, às vezes, algumas tomadas de decisões que a gente tem visto desastrosas, aquele rodízio lá que levou todo mundo para dentro dos ônibus, isso aí é um pouco de desespero. Porque é aquele negócio de querer dar uma resposta para a população, falar que eu fiz alguma coisa, né? Exatamente. Acho que e daí, não foi só o Bruno Covas. Com certeza, 5.500 prefeitos do país cometeram algum deslize em algum momento, porque ninguém estava preparado para resolver o problema. E também, quem deveria assumir a coisa, também, né? Menos ainda. Vamos lá, então, vamos trazer para a nossa cidade. A nossa cidade, muita gente vai ouvir isso aqui, que são de outros lugares do Brasil, até fora do Brasil. Serquilho é uma cidade muito pujante na indústria, né? Nós temos indústria, nós temos confecções, nós temos comércio, nós temos bastante gente que trabalha em casa, né? Fazendo costura. Então, como que você consegue enxergar, primeiro, como a gente foi atingido? A indústria, as maiores, elas estão sofrendo bastante, mas estão se sustentando ainda. No ramo de confecção foi devastador. Muita gente já fechou e vai fechar. Fecharam as confecções? Algumas já. Algumas diversificaram e vão crescer. Que é aquela história, né? Enquanto muitos choram, eu vou vender lenço. E tem exemplos aí de confecção que já abriu até empresa para produzir EPI cirúrgico. Então, é questão de oportunidade, mas a maioria sofreu um golpe muito duro. Tinha confecção em Serquilho que o ano dela é a festa junina, com os vestidinhos. Teve gente que estava com a produção pronta, cancelaram todos os pedidos, e o cara não tem mais capital de giro, está com estoque e não tem o que fazer com ele. Porque é uma coisa muito específica. Muito específica. Então, esse quebrou. Né? Porque não tem o que fazer, né? Vai vender vestidinho. É dolorido, mas não tem o que fazer. O comércio também sofreu bastante, né? Tem muita loja que vai fechar. Mas essa não é a realidade nacional. Sim. Vai acontecer em todos os lugares. E a cidade que estiver mais preparada, mais estruturada, ela vai sair antes também. Eu sou um admirador do Paulo Guedes. Eu acredito no que ele fala em relação ao Brasil.
que o Brasil, depois da crise, ele vai ter uma arrancada muito maior do que os outros países. E vai mesmo. O nosso PIB está caindo, mas não caiu mais porque o nosso agronegócio é muito forte. Nós temos condição de fornecer alimento para o mundo. E o agro não parou, né? Não parou. Não parou, né? Exatamente. E aí, nessa questão, voltando a decretos, no mês de abril, que foi aquela época que estava tudo fechado realmente, nós sofremos uma pressão imensa. Eu recebia por dia uns 200 WhatsApp. Prefeitura de tal abriu. Por que esse Herquílio não abriu? Passava 2 horas, eu mandava de volta. A prefeitura de tal fechou. Por quê? Porque caiu, né? Porque não pode. E isso se repetiu por uns 15, 20 dias. Um negócio insuportável. O nosso decreto estava na gaveta, pronto. Para abrir também. Para abrir também. Mas qual foi o diferencial? O nosso prefeito, ele pensa fora da casinha. Ele, para colocar um decreto, baixar um decreto, ele embasa ele. Ele esperou inaugurar a nova ala da Santa Casa, que foi um investimento alto que a prefeitura fez lá, que vai depois ficar, né? Nós tomamos como base portarias do Ministério da Agricultura, que foi o primeiro do governo federal a apresentar algo por escrito. Eu me lembro que aí agropecuárias e tal. Toda a cadeia produtiva do agronegócio foi liberada no primeiro momento. Na sequência, teve uma normativa do Ministério da Saúde dizendo que a cidade que tivesse o número de leitos suficiente, não tivesse atingindo 50% da sua capacidade, poderia haver uma flexibilização. Com esse subsídio na mão, depois que inaugurou a ala pós-saúde, abertos até 22 horas, e o número de casos nosso baixo, aí o prefeito arriscou, e nós tivemos uma compreensão do Ministério Público local, que monitora isso, e a gente presta contas lá de todas as ações, porque ele tem o poder de a qualquer momento falar, não, agora chega. Inclusive agora, novamente, que nós flexibilizamos um pouco mais além do que o Estado determinou. Por quê? Também com embasamento. Não foi aleatório. Nós estamos flexibilizando restaurante e academia. A academia nem na terceira fase estava incluída. Mas o que acontece? Nós pedimos, como todos os segmentos de clínicas, pedimos uma manifestação do conselho da categoria. O CREF nos enviou, então, o que deveria ser feito. Como poderia? Como poderia. Porque a academia, ela não é só negócio, ela também é questão de saúde. Tem muita gente que precisa de recuperação, de contusão, de fratura, sim, muitas coisas. Muitas pessoas se tratam em academia. Então esse é um bom argumento, desde que as pessoas cumpram o que está estabelecido em termos de norma sanitária. Então vamos fazer uma pausa então, já que você citou isso aí, que é uma coisa que tem muita gente perguntando. Então vamos falar especificamente de academias. Como que vai ser a partir de segunda-feira? Você pode dar um resumo? Desde ontem a gente já está chamando todos os segmentos, inclusive as academias, a reunião foi ontem, para orientar e explicar o que deve ser feito. Porque a responsabilidade de abrir e manter não é da prefeitura. Agora é do comerciante e das pessoas. Se elas entenderem o que deve ser feito e cumprirem, creio que nós não vamos ter problemas. Não vai aumentar o número de casos.
Provavelmente vai aumentar, mas porque aumentaria mesmo, não porque abriu a academia. Porque chegou, porque já começou a circular mais Começou o vírus. a circular mais. Como o próprio ministro atual de saúde falou, está indo para o interior. É inevitável que vá para o interior. Só que, no caso da academia que o senhor perguntou, elas têm fortes restrições para esse atendimento, com hora marcada, um por vez, ou, se for um espaço maior, obedecendo a restrição da capacidade de pessoas que cabe naquele local pelo AVCB. Então, e vai ser monitorado. Ontem eu chamei todos para conversar, para dizer o seguinte: se tiver denúncia ou fiscalização no local e você não estiver cumprindo, o seu alvará vai ser cassado. E quando acontecer isso, por favor, esqueça o meu número de celular. Eu não vou fazer nada para resolver seu problema. Então, agora vocês têm a responsabilidade de fazer junto com a gente o trabalho. De controlar mesmo. De controlar. Ou controla ou controla. Tá? Por quê? Desde sempre, a gente não quer que ninguém fique fechado. Mas tem o problema da saúde e tem que ser respeitado. Então, a prefeitura ela está dando um norte e está dando uma oportunidade, que é necessária essa oportunidade. Então, de acordo com o tamanho do local e quantas pessoas vão poder instalar, né? Por exemplo, se o AVCB dele é para 15 pessoas, ele vai poder atender no máximo 3. Ah, tá. 3 ou 4, né? São 30% da capacidade do AVCB. Ah, 30%? Isso. Tá. E terminou esse atendimento, dá um prazo de 15 minutos para a higienização completa do local, com limpeza de aparelhos, camas, o que for usado na academia tem que ser higienizado. Tá. É uma alternativa que nós vamos monitorar. O decreto diz que a qualquer momento ele pode ser fiscalizado e revogado. Sim, verdade. Tá? Se não houver alterado ou revogado completamente. Se não houver... Ou ampliado, né? É igual o governo do estado colocou, né? Cada 7 dias vai avaliar. A fiscalização nossa ontem participou de todas as reuniões. Eu apresentei os fiscais para todos. Falei, esses daqui provavelmente... Quantos fiscais? Nós temos 2, mas a Guarda Municipal faz o trabalho de apoio e o pessoal da Vigilância Sanitária também. Tá. Então é uma equipe boa. Tá bom. Tá? Eles vão passar a fiscalizar diariamente o que está acontecendo. Uma coisa importante, eu não sei, que tipo de ações a prefeitura tem condição de fazer para ajudar o comerciante, o empresário? Teve alguma prorrogação de 2 taxas, mas financeiramente é muito complicado, não é de ser aquilo, qualquer prefeitura ajudar ou isentar de impostos. Por quê? A prefeitura é uma empresa igual a qualquer outra. Não fabrica dinheiro. Então, se as pessoas falam, mas então corta o salário, tudo bem, pode, mas isso não seria também o suficiente. Se você deixa de arrecadar, daqui a um pouco começa a faltar serviço essencial. Hoje a gente gasta bastante com a saúde, para manter a equipe da ala Covid, para ter reformado, para manter os postos de saúde fora dos horários, pagando hora extra para todo mundo, que não é uma pessoa, é equipe. Para quem não sabe, eu sou presidente do Conselho de Saúde aqui de Serquilho. Por força desse cargo de presidente do Conselho de Saúde, eu sou um dos 3 que vai fiscalizar as contas da ala Covid, né? Então, o custo é muito alto, mas principalmente de pessoal, né? O mais caro é o material humano, né? O mais caro é o material humano. E não é só da ala Covid, né? Nós temos as outras ações que estão sendo feitas. E material, por exemplo. Às vezes eu falo que o melhor e o pior do Brasil é o brasileiro.
bastou o início da crise, uma máscara que custava 6 centavos, passaram a vender a R$1,90. É isso mesmo. Um respirador que era R$25.000, estão falando em 190 mil e não tem. Essa máscara que eu estou usando aqui, essa aqui são as descartáveis, né? Eu comprava uma caixa por R$12, né? Com muitas máscaras, né? Agora tá 35, 40, 50, né? É isso aí. Então, a gente fica pesquisando e quando acha tem prazo de 30, 60 dias para entrega. Então, complicou. Precisava disso? Aumentou a demanda, a oferta e procura. Mas não precisava aumentar 5.000% num produto. É absurdo, né? Mas, infelizmente, o álcool em gel agora, o governo teve até que tabelar, né? Por causa Exatamente. do absurdo. Né? Voltando ao assunto de como a prefeitura pode ajudar, a gente está tentando prestar alguma assessoria, principalmente para os pequenos negócios, via Sebrae, para orientar tomadas de decisão, para que o estrago seja menor, para que ele comece a retomar a atividade com cautela e que consiga, né, de alguma forma, sobreviver. É uma coisa que eu até critiquei outro dia no Facebook, porque é o seguinte, eu sou muito fiel. Eu sou fiel à minha esposa, né? Sou fiel à minha igreja, aos meus princípios e tal. Então eu sou fiel, por exemplo, à marca de sapato. Eu uso a mesma marca de sapato há 25 anos. Né? Então, desde quando eu cheguei em Serquilho, eu só corto o cabelo na mesma cabeleireira. E eu só faço, assim, eu sou velho, né? Só faço a coisa do mesmo jeito ali. Então tem vários lugares em Serquilho que eu só vou naquele lugar. Eu não vou em outro lugar, porque eu gosto dali, o atendimento, etc, etc. Eu mandei um WhatsApp pro cara, falei, viu, eu tô precisando de tal coisa. Não vou falar o que é, que eu não quero identificar. Tô precisando de tal coisa. Ali, porque começou a quebrar as nossas coisas, né? Computador, coisa de computador, essas coisas, começou a dar problema. Eu preciso de tal componente. Eu só compro lá, eu não compro em outro lugar. Só compro lá. A loja tá fechada. Aí eu coloquei nos grupos de Serquilho. Falei, preciso de tal coisa. 35 segundos eu contei. Veio um telefone, um WhatsApp. Eu mandei o WhatsApp, o cara falou assim, não, tá fechado, mas eu vendo pra você. Por quê? Ele não abriu a loja, eu não entrei na loja, nada disso. Eu falei, tá aqui, pega, acabou. Então, também, essa visão do empresário. Aí, o que aconteceu? 1 mês e meio depois, eu recebi um WhatsApp do cara. Estamos atendendo por telefone. Demorou um pouco, né? Eu já comprei. Eu também, assim, acho que o Sebrae pode ajudar. Tem um amigo que falou isso. Olha, eu não sabia que tinha tanta coisa no Sebrae online, né? No Sebrae, ele tem um programa atualmente, chama Enfrenta. Qualquer microempresário, pequeno empresário pode participar. Eles dão assessoria de marketing, de RH, logística, de gestão. E é tudo gratuito e online. Nós até elaboramos uma sequência de informações que está sendo divulgada diariamente com essas dicas e orientações que o Sebrae dá. Agora, nessa questão da pandemia, ela antecipou o que o pessoal do marketing vem falando há algum tempo. A previsão era que daqui a 10, 15 anos, no máximo, nós só teríamos 20% das lojas físicas. Tudo se transformaria em venda online. Está acontecendo agora, está começando. Né? Bastante, Embora ainda não haja o hábito das pessoas comprarem via internet, mas isso se acentuou. Muita gente aumentou muito as vendas online. E a tendência é o crescimento disso. Você pega a maior empresa dos Estados Unidos, hoje uma das maiores, a Amazon, ela sabe até quando o seu sabão em pó está acabando.
É chipado a caixa. Daí ela manda um WhatsApp, fala, posso levar sabão para você? Pode. Aí tem a lista de produtos. A Amazon é impressionante. Eles entregam. Um dia nós vamos chegar num nível desse. E no caso da economia, não sofreria tanto se a gente tivesse esse hábito, né? Aqui em Serquilho já começou, vários supermercados estão fazendo compras online, né? Sim. Você manda a lista, eles separam e entregam lá na sua casa, né? Sim, é meio até que tardio, né? Porque o supermercado ele tem condição de fazer isso de uma forma mais organizada e melhor, né? Tá tudo ali já na... Tá, é só montar a cesta e levar pro cara. Levar, né? Muito fácil. A Amazon tem um sistema que eu achei fantástico, que é o seguinte, alguns carros têm um tipo de sistema, que eu não sei qual é o sistema, que tem nos Estados Unidos, aqueles carros inteligentes, e aí você faz a compra e passa a localização do seu carro. Por enquanto tem que ser estacionamentos externos, pode ser shopping, pode ser rua, tal. Aí você faz a compra, o entregador chega lá, pum, abre o seu carro, porta-mala, coloca o produto, fecha, quando você volta para casa, entrega de 2 horas, 2h30, um negócio absurdo. E eles estenderam esse serviço agora para a residência, ele tem o código do alarme da pessoa, o cara autoriza a entrega, ele vai lá, leva a cesta, entrega, volta. Impressionante. É impressionante. Né? Amazon. Muito bem, então é assim, Hamilton, mais alguma coisa que você acha? Então já falamos aqui, você não pode falar da saúde, mas a gente sabe, eu sei, né, já foram investidos alguns milhões aqui em Serquilho, né? Vão ser investidos só na ala Covid, já está explícito isso, né? Só na ala Covid, a previsão pode chegar a R$1,5 milhão só na ala Covid, né? Porque, se eu não me engano, o limite é 400 e poucos mil por mês, né? Sim. Não quer dizer que vai gastar tudo, pode gastar até isso aí, né? R$1,5 milhão é muita coisa. Eu fiz um áudio logo no começo falando sobre isso, né? De que a prefeitura se preparou bem, né? Eu acho que a prefeitura está bem preparada, né? Para isso. Sim, desde o início, no começo, todas as atenções foram voltadas para a área de saúde, para preparar mesmo. E isso teve um resultado positivo tanto até agora, no número de casos, como também na economia. Esse investimento na saúde ajudou a nossa flexibilização. Se não tivesse, não haveria flexibilização. Mas o trabalho que está sendo, o único município que eu, pelo menos, percebi de todos que eu acompanho da região de Sorocaba, que faz monitoramento de famílias, é aqui. Então o cara chega com um caso suspeito lá, o médico olha e fala, tá bom, você vai para casa 14 dias, mas além de você, todo mundo vai ficar em casa. Aí o pessoal da saúde passa a monitorar essa família. Hoje nós temos 42, se eu não me engano, monitoradas. Montaram uma centralzinha lá que fica ligando. Fica ligando para as pessoas. Isso é muito importante para evitar o alastramento, porque você já deixou a pessoa isolada, com suspeita. Depois que é confirmado que não foi o caso de Covid, é liberado. Na ala Covid hoje a gente tem baixa ocupação, e às vezes eu fico observando os comentários magníficos na internet. O hospital de campanha tal tá vazio. Que bom, né? Se tivesse cheio, o negócio era ainda ruim. Bem. Foi feito para situações emergenciais. Quanto mais cheio ele tiver, mais perigo de vida nós estamos correndo. Se ele não tivesse, mais gente morreria. A minha crítica foi, por exemplo, em alguns lugares, por exemplo, na cidade de São Paulo, fizeram uma reportagem grande em um hospital que está construído, desativado, e nem está tão sujo lá dentro, tá? Não está assim abandonado, só não tem gente, tal. Com muito menos do que foi investido no hospital de campanha, poderia ter refeito e ficava para sempre. Foi né? o caso aqui nosso da Santa Casa. Ao invés de fazer um anexo ali montado provisório,
Vamos lá, tinha espaço, vamos reformar lá que já fica. Poderia ter sido lá ou aqui na própria policlínica. Eu sou um defensor da Santa Casa, né? Já entrei em muitas discussões aqui em Cerquilho por causa da Santa Casa, porque é o seguinte, as pessoas falam assim, Santa Casa é uma porcaria, Santa Casa é um lixo. Agora, você que está assistindo aí, isso aqui não deveria estar no podcast, mas vamos colocar aqui para quem vai assistir o vídeo. Porque é o seguinte, toda vez que alguém fala isso, eu falo assim, quantas pessoas morrem por mês na Santa Casa por falta de atendimento? Né? Quantas pessoas morreram da sua família, morreram em Cerquilho por causa de mau atendimento? Porque se essa Santa Casa não servisse para nada, tinha uma carnificina de gente morrendo aí, né? Isso não vale só para a Santa Casa. Eu acho que o poder público ele deve ser criticado, mas a crítica tem que ser construtiva. Se você não tem conhecimento do que está falando, por favor, antes de falar, dá uma lida em qualquer coisa, levante algum dado, depois você fala. Tá? Porque daí você vai acrescentar alguma coisa. Mas falar por falar não vai ajudar em nada. E também as pessoas falam, não é nem questão de sem conhecimento, falam baseado naquilo que é a dor dela, né? Também. Eu queria ter... Nesse caso é compreensível. Tá? Porque é a mesma coisa que eu passei com os comerciantes. Tomamos uma saraivada de xingo. Mas assim, embora a gente não pudesse fazer nada, eu também tinha que ouvir pelo menos esse cara. Claro. A dor dele de ver o negócio dele indo pro buraco é muito grande, é o ganha-pão dele. Mas também você fica de mão amarrada, como é que você vai resolver isso? Né? Porque assim, se você não tem instrumentos legais para fazer, não tem como fazer. Não tem como fazer. Muito bem, Hamilton. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Na parte minha aqui, que é a parte de economia, eu diria que a nossa cidade, assim como o Paulo Guedes diz do Brasil, tem uma possibilidade de sair mais rápido do problema. A prefeitura, por exemplo, não parou nenhuma obra. Nós estamos com 6 obras em andamento e obras grandes. Inclusive, uma que é da minha pasta, é o novo Senai. Nós não vamos inaugurar agora para não ter aglomeração. Vai ser ali do lado mesmo? Do mesmo lado. Nós estamos dobrando a capacidade lá. Vai ter uma escola fixa do Senai lá. Uma escola fixa. Sim. Não vai ser mais cursos esporádicos. Lá vai ter curso de auxiliar de produção mais fixo, com equipamento cedido pelo próprio Senai. E a secretaria vai passar a funcionar lá. Todos os serviços que nós temos hoje na estação vão ser transferidos lá. O prédio, no momento oportuno que a gente puder convidar a população para participar da inauguração, inclusive o senhor, nós vamos entregar isso para a cidade. Com certeza eu vou estar lá. Esse ano ainda nós vamos inaugurar 3 ou 4 empresas que vai ajudar a remontar o programa de emprego nosso. Eu vou dar um dado interessante. Nós pegamos a secretaria em 2017, tinha um cadastro de 3.200 desempregados. Em dezembro do ano passado, estava em 1.600. No término da pandemia, deve voltar para 4.000. Mas, com essas ações que nós estamos promovendo, o prefeito é empreendedor, ele está buscando sempre mais investimento. Por incrível que pareça, ainda estou recebendo pessoas interessadas em se instalar no município. É só a gente dar sequência a esse trabalho que Cerquilho volta num patamar muito melhor do que outros municípios. Uma coisa que eu sempre identifiquei em Cerquilho, conversando com... Eu não sei como é que está esses que faziam isso, mas conversando com o pessoal de confecção, é grande o número de confecções que levam costura para fora. Tinha um que eu conversei que ele levava para Avaré. Avaré ele levava costura toda semana. A gente tem a nossa oficina do Senai, que
tem capacitado muita gente aqui da cidade. Uhum. Inclusive, eu dei uma ideia para elas, essas meninas desses cursos, para buscarem o Sebrae e montar uma cooperativa delas. Uhum. Porque Essa daí, sua máscara foi essa que a prefeitura está entregando? isso. A máscara, por exemplo, nós já fizemos 15 mil máscaras lá na escola, feita por elas. É a máscara mais barata do estado. A gente tem recebido doação de tecido. Uhum. A prefeitura compra o elástico e as meninas, a gente dá uma ajuda de custo para elas costurarem. Uhum. Trabalhar. As estudantes. As estudantes. Que maravilha, isso é bom. Então, a ideia nossa está previsto, né, não está certo ainda, que em julho o governo do estado vai voltar às aulas. Só para aluno a gente vai ter que entregar 13 mil máscaras, que são duas, né? Duas, Para poder revezar, né? Para poder revezar. E vai ser feito no Senai. Eu vi município aí pagando R$ 2,80 numa máscara em licitação. Ou seja, às vezes cerquilho... A sua vai sair quanto? Uns 20 centavos. 20 centavos. Cerquilho tem essa vantagem, as pessoas se ajudam, né? Eu agradeço ao pessoal de malharia que doou o tecido até agora. E é feito num sistema de cooperativa, então as coisas funcionam. E a nova entrada vai entregar quando? A entrada da cidade. Eu creio que no mês de junho agora fica pronto. Mês de junho já? Já. E ficou bonito lá, óbvio. Aí eu não sei quando o prefeito pretende inaugurar, sabe? Mas vai ficar pronto para utilização, acho que já no fim de junho agora. Muito bem, então. Temos também a cozinha piloto, que não parou. O centro cultural não parou. A cozinha piloto, para quando está a obra? Para o fim do ano, eu creio que dá para concluir. Vai ter capacidade de fazer quantas refeições? Hoje a gente fornece, acho que 10 mil refeições dias. É quase 10 mil, Vai Então, aumentar a capacidade. Aumenta a capacidade. Não sei se vai estender a demanda para algum lugar, mas além das escolas, algumas entidades recebem apoio também da cozinha piloto. A ETEC também, né? As escolas estaduais também, todo mundo faz. Muito bem, então, Hamilton, é sempre bom conversar com você, eu gosto de conversar com você. A gente já vai soltar hoje esse vídeo para ajudar aí o comerciante. Então, dá o serviço aí no sentido seguinte, comerciante... não falamos sobre o Banco do Povo, né? Fala um pouquinho sobre o Banco do Povo. O Banco do Povo, ele contribuiu substancialmente para não quebrar mais empresas do que nós conseguimos liberar quase R$1 milhão. É um baixo linha de crédito, até R$20 mil, mais R$20 mil ou R$3 mil para um cara que está no sufoco, a juro de 0,35. Carência de quanto tempo? Chega a 3 meses. 3 meses de carência. Depende do tipo de financiamento. Então, nós atendemos muita gente nesse período e foi uma bênção para quem estava desesperado, porque banco, eu não sei para que existe banco. Ele só te procura quando você tem dinheiro. Quando o cara está mal, ele não quer saber dessa. De você. Não interessa, então, né? Para que serve o banco? Para você dar dinheiro para ele? Não. Quando as pessoas precisam, um bom trabalho do governo federal, quando é para elogiar, eu elogio, quando é para não elogiar de forma nenhuma, a Caixa Econômica Federal, ela tem se mostrado um banco popular de verdade. Eles foram heróicos agora nesse período. Embora o atual presidente não seja uma pessoa muito agradável, tendo em vista aquele vazamento da reunião, mas o trabalho que eles têm feito tem sido bom. Eles distribuíram esse auxílio aí num tempo recorde, que não é fácil, porque as pessoas pensam, é só depositar. Não é só depositar. Não é. Você tem são 50 milhões receberam, mais de 50 milhões. Você tem que saber de onde vai sair o dinheiro, tem que mandar para aprovação.
volta. Depois você vai pensar como é que você vai distribuir isso, checar para evitar fraude, que mesmo assim ainda tem. Então é um negócio muito complexo e eles fizeram isso muito rápido até. Foi muito, né? Eu tenho uma amiga na Caixa Econômica de Brasília, trabalha nas operações ali, e é impressionante. O que eles fizeram foi impressionante, né? E muita gente reclamou, falou que não recebeu, não sei o quê, mas são 50 milhões de pessoas, né, que receberam, mais de 50 milhões, né? Sim, e numa velocidade muito grande, né? Teve falha? Tem. O brasileiro, ele quer a perfeição em qualquer... Tá errado? Não, mas tem também que compreender, às vezes, que pode ocorrer algum problema. Aqui merece merece uma reflexão, né? Em um mês, entregou o dinheiro de 3 Bolsa Família, né? Anual, né? Eu fico pensando no Paulo Guedes, coitado. Ele deve olhar, balançar a cabeça. Falar, aquela reforma da Previdência, o que eu ia economizar em 10 anos foi em um mês. Foi em um mês, foi tudo embora, né? Então, porque, na verdade, o investimento do governo passou de 700 bilhões, né? E a previsão de economia da reforma em 10 anos, 900. Então, mas uma coisa que o pessoal tem que saber, né? Que esse dinheiro vai fazer falta, vai precisar fazer mais ajustes, mais coisas. Mas se a produção cresce, o PIB cresce, a gente na retomar, ele vai ajudar a retomar, porque imagina se, além do mal que faria as pessoas, morreriam de fome, esse dinheiro ele voltou para a economia. Tá girando, né? Tá girando. Muito bem, Hamilton. Então, sempre bom conversar com você. Muito obrigado. Dá uma dica aí para o empresário de Serquilho, também de fora, que vão ouvir essa entrevista. Dá uma dica aí para a pessoa que está ali desanimada, que ele possa retomar. É exatamente isso, não desanimar. A gente tem que acordar todos os dias, fazer uma oração, né? E sair para o mundo para resolver os problemas. Eu sei que é difícil, muito difícil, é dolorido você ver o seu negócio esfacelar, mas se você perder a cabeça, não vai ajudar, né? Só vai piorar. Então, busque as orientações no Sebrae, na própria secretaria, o que a gente puder ajudar em termos de orientação de linha de crédito no Banco do Povo. A gente está à disposição sempre para ajudar. Então, um detalhe importante, o prefeito, que é para pequenos empresários, ele comprou uma área recentemente, agora está em fase de legalização. Parte dessa área vai ser para a construção de casa popular e outra parte para beneficiar pequenas empresas da cidade. Porque a nossa lei de incentivo hoje, ela prevê doação de terra, mas acaba beneficiando mais quem vem de fora, porque existe uma comprovação de número mínimo de funcionários. Para o cara daqui dobrar, por exemplo, o número de contratação é muito difícil. Já o cara de Tietê, ou de qualquer outra cidade, ele monta uma nova planta aqui, dispensa os de lá e ele continua o negócio dele com o mesmo número de funcionário na empresa. O município ganha. Mas para quem é da cidade é muito difícil. Então a ideia agora é criar um programa para as pessoas, os pequenos, não para a grande empresa, que estão instalados na cidade e que têm interesse em crescer. Tudo é demorado no poder público, né? Que aí entra em fase de aprovação, depois de desmembramento, tudo. Mas você tem que começar um dia, né? É que nem nosso distrito industrial, ele está todo vapor lá, se eu puder passar lá. A terraplanagem da Trinsol está praticamente pronta. É uma empresa que vai trazer muito emprego para a cidade. Por isso que eu tenho confiança que Serquilho sai antes da crise do que outros municípios vizinhos. A capacidade, sempre eu estranhei isso, né? A capacidade de criação de emprego de Serquilho sempre foi grande, né?
Sim, Sempre por conta grande. disso. E isso, daqui um pouco a gente deixa a prefeitura, mas essa mentalidade não pode parar mais. Exatamente. Nós tivemos uma quebra nesse processo, e quando acontece isso, demora no mínimo 2 mandatos para você colocar no eixo novamente. Nós estruturamos nesse primeiro mandato, conseguimos até, vamos inaugurar algumas empresas ainda até o fim, mas o importante é o que vem depois, que é no caso da Trinsol para o ano que vem, e outras empresas que já estão com a terra doada para elas também, só estão esperando as legalizações. Então nós tenho fé, e a gente precisa ter, que as coisas vão melhorar assim que passar essa tempestade. Muito bem, eu estava lembrando, já acabamos aqui, mas eu estava lembrando eu moro perto do Delta, né? E o Delta veio num momento importante, né? Bacanhou aí uns 200 empregados ali que estariam hoje aí em situação mais difícil, né? Sim, além da contratação, aumenta a arrecadação da cidade, o consumidor ganha, porque daí a opção, né? É nítido que todos os outros mercados tiveram que investir e melhorar. Isso é muito bom para eles, muito inclusive. Bom, claro, a concorrência é a melhor coisa do mundo. Porque eu estou aqui há 7 anos, né? Nós tivemos a Nova Coserc, o Copibon, que era Copideal, e o Delta, né? 3 mercados grandes, né? E os outros menores, a Quioca, outros menores também cresceram. Estão, né? crescendo, e esses sempre vão ter público, porque às vezes o cara não quer atravessar a cidade para fazer uma compra, ele vai do lado ali e compra. E por incrível que pareça, eu tenho a sondagem de mais um grande... Olha aí, ó. Olha aí, bomba aqui no nosso programa. Assim, claro que fica aquela pergunta, mas tem espaço? Não sei, o cara quer investir porque ele fez pesquisa. Fez pesquisa. Do Delta foi interessante. Eu não vou falar para ele não vir? Não. Do Delta foi interessante que uma pessoa falou assim: esse mercado é muito caro. Eu estava fora do país, né? Então aí quando eu voltei, aí eu fui lá no Delta ver. Aí eu olhei e tal, eu escrevi um texto longo até, num dos grupos aí de Cerquilho, e coloquei assim: se você tá achando que o Delta é caro, não é para você o mercado. Não é para você. Agora, não fique bravo, porque também não é para mim. Mas os caras fizeram pesquisa para vir para a cidade. Né? Eles não vieram. E o que eu achei fantástico no Delta é a capacidade dos caras de construir. Foi um negócio absurdo ali, né? Entre a primeira estaca e a inauguração, foram 110 dias. Não, os caras foram muito ali. O que demorou lá foi terraplanagem. Você passava um dia, estava de um jeito, passava de outro dia, estava de outro jeito. Nós vamos inaugurar em agosto uma empresa, a Tecnopolpa. Ela 25% das embalagens de caixas de ovos do estado de São Paulo vai sair de Cerquilho. 25%? Ela vai abastecer Bastos. É uma empresa com tecnologia também avançada, vai gerar aí uns 40, 50 empregos, mas ela em agosto ela entra em operação. Que beleza. No Parque Novo? No Velho. Foi o último terreno que a gente fez a doação e já está pronto o prédio. Pode visitar lá. Eles agora estão esperando o maquinário que é importado e já vão começar a instalação. Beleza. Muito bem, pessoal, esse é o podcast Fazendo Acontecer, os fazedores da paz, porque o mundo precisa de paz, o mundo precisa de pessoas como o Hamilton, empreendedores que fazem a coisa acontecer. Você pode entrar aqui, vou colocar de novo aqui o nosso site www.fazedoresdapaz.com.br. Você pode ouvir as outras entrevistas, também ver os outros vídeos e fique conosco aí, sempre nos acompanhando. Hamilton, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer estar com o senhor novamente aqui. Tamo juntos aí, vamos fazer mais coisa junto. Um abraço.